na cruz, quando a gente descobre, faz descobertas acerca da profundidade do amor de Deus, aquilo que às vezes que a gente sente é irrelevante, é insubstancial diante daquilo que Deus fez por nós. E o fato de eu estar aqui não é sacrifício, né? Pregando aqui doente, mas é uma gratidão a Deus pelo que Ele fez por mim, pela fidelidade à minha vocação e pelo amor à comunidade de fé que eu sirvo, que é a Igreja Batista Videira Vide, né? Eu queria, antes de nós começarmos a falar sobre por amor, quinta-feira passada nós fizemos o Raiz. Quem estava no Raiz aqui na quinta-feira à noite? E aí, vocês gostaram? Bom, então, gente, o Raiz é o aprofundamento bíblico teológico da Vide. Nós fazemos isso bimestralmente. Você que quer conhecer mais sobre o Evangelho, você que quer fazer descobertas acerca do texto bíblico, quer aí sair talvez da substancialidade, na superficialidade da vida cristã, o Raiz se propõe a mergulhar um pouco mais na proposta teológica daquilo que a gente acredita, tá bem? E nós falamos sobre o que é Evangelho. Então, inclusive, aos voluntários, vou colocar também no grupo de avisos da Vide o material que serviu como base para a minha ministração na quinta-feira, e também um vídeo bem resumidozinho, de 5 minutos, do Bible Project, que é uma referência nossa aqui, que vai te ajudar a também compreender a importância, a profundidade e a diferenciação do Evangelho que nós entendemos ser Evangelho, diferentemente de algumas igrejas que têm focado o Evangelho apenas nas questões morais. As questões morais faz parte da horizontalidade, também faz parte da vida cristã, mas a verticalidade, o relacionamento com Deus, a proposta do Evangelho é esse resgate de relacionamento de Deus com esta pessoa, com a sua comunidade. Então, veja bem, a prioridade, a essência do Evangelho não é a horizontalidade. O que estão fazendo com o Evangelho é essa questão, é esta ênfase. E o Evangelho, a ênfase do Evangelho é relacional. E o resultado desta relação com Deus, ela se dá na minha relação uns com os outros. Então o Evangelho começa aqui e ele se mostra como resultado aqui. Então nós trabalhamos isso. E hoje nós vamos trabalhar essa questão do amor. Abra sua Bíblia em Mateus 27, 45. Mateus 27, 45. No próximo domingo nós vamos começar o ID. Então você que gostaria de conhecer mais sobre a Vide, o ID acontece aos domingos, são 4 domingos, são 4 passos, tá? Depois tenta colocar, ver se vocês conseguem colocar aí os passos do ID. O que cremos, quem é Jesus, né? Está aqui. Quem somos, quem é Jesus, o que cremos e como fazemos. Então você que gostaria de saber mais sobre a Vide, eu quero conhecer mais sobre a Vide, sem nenhum compromisso de se tornar membro da Vide, você pode participar do ID. Começa às 9 horas da manhã, aí vamos até 10 horas, aí tem o nosso café e a gente já segue aqui para a celebração. Tá? Se você entender que a Vide é uma igreja que pode aí te ajudar na caminhada cristã, você já se torna um voluntário da Vide. Então, para você se tornar um voluntário da Vide, você precisa conhecer esses passos aí da Vide. Isso é muito importante. Mas se você de repente falar assim, Valmir, legal, gostei, a Vide é uma igreja legal, uma igreja importante para a cidade, mas eu vejo que a Vide não é a igreja que eu gostaria de me tornar membro, é uma igreja que eu gostaria de estar como voluntário. Não tem problema nenhum, a gente vai ficar também assim, satisfeito com a sua resposta no sentido de liberdade, tá bem?
Então, se você gostaria de saber mais sobre a VID, próximo domingo estaremos juntos aqui às 9 horas da manhã. Mateus 27, 45. Eu vou ler esse texto bem devagar, para que você possa se situar no texto, e até mesmo você possa compreender o sofrimento daquele que foi capaz de, até mesmo voluntariamente, sentir o abandono do Pai. E nós vamos construir isso hoje pela manhã. Então o texto diz assim: ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Vamos ler esse texto. Só essa parte: meu Deus, por que me abandonaste? Mas eu queria que você não falasse assim, meu Deus, por que me abandonaste? Mas traduzisse este grito de angústia, de solidão e abandono de Jesus. Vamos lá juntos? Meu Deus, por que me abandonaste? Pode seguir. Alguns dos que estavam ali pensaram que ele clamava ao profeta Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu no caniço para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram: esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo o que havia acontecido. Disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Muitas mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus para servi-lo, olhavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Esse texto nos aponta para alguns pontos importantes. Primeiramente, esse texto de Mateus nos revela que este Jesus não estava apenas vivendo, se pronunciando ou antecipando a sua morte, mas a palavra porque revela a razão pela qual Jesus havia morrido naquele momento. Então o clamor aponta para a morte, para o fato da morte de Jesus, e a palavra porquê aponta para a razão da morte de Jesus. E a pergunta tomada como um todo mostra algo sobre por que ele, Jesus, o Filho de Deus, se apresentou de tanta vulnerabilidade, de tanta angústia, de tanto pavor. A morte de Jesus foi um pavor que ele sentiu diante daquilo que ele estava disposto a pagar, daquilo que ele estava prestes a anunciar
que era a salvação de um povo caído, de uma geração e de uma nação que se estendeu para todas as outras nações. Mas talvez você pergunte para você mesmo, por que Deus abandonou Jesus? Por que este grito de abandono? Porque no momento mais importante de Jesus, Deus havia abandonado o seu filho. Talvez para os céticos, e os céticos terminam acreditando nesta passagem, porque, por exemplo, se você encontrar alguns líderes religiosos que fundaram religiões, você vai concluir, você vai ver na despedida dessas pessoas uma frase de efeito, né? Algo que traga alguma reflexão profunda aos seus seguidores, não uma denúncia de fragilidade, não uma denúncia de impotência, até porque ele precisava, esses líderes religiosos, fundadores de religiões, eles precisavam anunciar algo em que eles pudessem acreditar e, por sua vez, dar continuidade àquela religião. E os céticos acreditam nesse texto porque narra aqui um provável fracasso. Quem iria escrever uma história assim? Será que nós escreveríamos uma história desta maneira, que finalizasse desta maneira, e que apontasse a fragilidade, que apontasse a limitação humana de alguém que estava anunciando uma nova forma de viver, uma nova maneira de existir neste mundo, a partir dos passos que precisava dar, seguindo os passos de Jesus? Realmente não seria algo inspirativo. Mas por que Deus abandonou Jesus no momento mais importante da sua vida? Eu queria que o Rodrigo colocasse o Salmo 22 aí, para a gente fazer uma leitura deste Salmo 22. De onde Jesus extrai essa palavra, Deus meu, por que me abandonaste? O salmista Davi, ele narra as suas histórias. Ele narra as suas histórias de vitórias, ele narra as suas histórias de angústias, ele narra as suas histórias de fracassos, ele narra as suas histórias de socorro divino. Ele vai narrando as suas histórias, as suas experiências, os seus avanços, a sua maneira de aprender, de enxergar a vida, de perceber a vida. Nesse texto, algo diferente surge quando Davi escreve isso. Olha o que diz: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão distante de meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Tu, porém, és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Mas eu sou um verme e não um homem, todos me insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim, riem com maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor? Que Ele o livre, que o liberte, se dele se agrada. Tu, porém, me tiraste a salvo do ventre da minha mãe e me deste segurança quando ele ainda me amamentava. Fui colocado em teus braços assim que nasci, desde o ventre da minha mãe tem sido o meu Deus. Não permaneças distante de mim, pois o sofrimento está próximo e ninguém mais pode me ajudar. Meus inimigos me rodeiam com touros, sim, touros ferozes de Bazã me cercam. Abrem a boca contra mim como leões que rugem e despedaçam a presa.
minha vida é derramada como água, todos os meus ossos estão desconjuntados, meu coração é como cera que se derrete dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro, minha língua está grudada até o céu da boca, tu me deitaste no pó à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães, um bando de perversos me cerca, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Repartem minhas roupas entre si e lançam sorte por minha veste. Ó Senhor, não permaneças distante, és minha força, vem depressa me ajudar. Em que momento Davi viveu isso aí? Em que momento Davi repartiu a roupa dele? Em que momento as mãos dele foram colocadas pregos? Em que momento os pés dele foram colocados pregos? Em que momento Davi viveu isso aí? Em nenhum momento da vida de Davi ele viveu isso. Na verdade, este salmo é um salmo messiânico, que aponta para o Messias, que aponta para o Jesus que iria morrer por nossos pecados, pelo Jesus que iria resgatar um relacionamento conosco, através da sua morte, através do seu sacrifício, através do seu padecimento, através da sua profunda angústia. Então a execução de Jesus não foi apenas uma execução de morte trágica, mas uma punição que deveria ser sobre nós, mas foi sobre ele. E a escuridão narrada por Mateus é uma escuridão que atinge não apenas uma parte daquele espaço que Jesus estava, mas uma escuridão que assolou toda a terra. E essa escuridão significava a punição de Deus sobre Jesus, que deveria ser sobre nós. Jesus foi punido por nós. 3h, meio-dia às 3h. É como se a escuridão fosse se aproximando de Jesus. E essa angústia que ele estava começando a viver, e às 3h ele não deu mais conta, e ele gritou: Deus meu, por que me abandonaste? Este é o grande dilema da morte de Jesus. O abandono de Deus, porque ele assumiu naquele momento um julgamento, uma sentença e uma punição que não era dele. Ele foi abandonado pelo próprio Deus no momento em que ele mais precisava. Mas o abandono de Deus, nesse Deus também manifestado em Jesus, foi um abandono pelos nossos pecados. E aí eu queria falar para vocês duas coisas importantes, 2 pontos importantes. A primeira delas, Jesus foi abandonado porque a punição estava chegando até ele, e a palavra aponta para 2 momentos importantes. Deus meu, por que me abandonaste? Primeiro, aponta para infinitos sofrimentos, e segundo, para a sua perfeita obediência. O sofrimento físico não era o problema de Jesus. Você acha que Deus meu, por que me desamparaste, foi porque ele estava sentindo a dor física? Foi porque ele estava sentindo a dor da coroa de espinhos? É porque cravaram um prego nos seus pés, nas suas mãos? Porque o chicotearam valentemente ou cruelmente? Esse Deus meu, por que me desamparaste, diz respeito à dor física de Jesus? Não diz respeito à dor física de Jesus.
No jardim do Getsêmani, Jesus experimentou ali angústia profunda. Diz o texto de Mateus capítulo 26, que narra lá a narrativa do Getsêmani, em que Jesus se separa um pouco, se distancia um pouco dos seus discípulos para orar, e inclusive pede aos seus amigos mais próximos, Pedro, Tiago e João, para que continuasse com ele em oração. E Jesus usa uma expressão, uma frase dizendo assim: eu estou vivendo a angústia da morte. Aquele momento, aquela experiência de Jesus, foi uma experiência de angústia de morte, sabor de morte. Mas toda a existência de Jesus enquanto ser humano, enquanto Jesus de Nazaré, nada se compara a este momento em que ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Nada se compara. Nada se compara. Em João capítulo 1, versículo 18, diz que Jesus estava no seio do Pai desde a eternidade. Era esse o momento lá. Ele desfrutava do amor do Pai desde a eternidade. Imagina só, quando nós perdemos alguém que nós amamos, alguém que marcou a nossa história, alguém que marcou a nossa vida, alguém que construiu juntamente conosco a nossa história, alguém que atravessou a nossa história. É muito difícil perder um amor. É muito difícil perder um amor em que nós construímos uma família. É muito mais difícil também perder o amor dos filhos. É difícil perder ou sentir o abandono dos pais. É difícil deixar ir embora um amigo em que você precisava que ele estivesse com você. Talvez você tenha perdido alguns amores da sua vida. Talvez um dia a gente ainda irá perder algum amor na nossa vida. Mas um amor de 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30, 40 anos. Jesus experimentou o abandono do Pai, ou deixou de viver o amor do Pai, que vivia por toda a eternidade. Eu gosto de comparar este amor de Jesus com Deus, esta conexão inseparável, indivisível, como se você colocasse duas folhas juntas, coladas uma na outra, e aí você tentasse puxar depois de colada, e aí inevitavelmente uma das folhas vai ficar pregada uma na outra. Quando Jesus sentiu o abandono do Pai, é como se parte dele fosse rasgado, é como se a alma fosse engolida, é como se a alma fosse totalmente morta e ele ficasse apenas com os ossos. É como o osso pudesse ser tirado da própria carne. Este foi o sentimento de Jesus quando ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Foi o amor do Pai que ele havia perdido, um amor da eternidade, um amor que ele nunca teve a experiência de se separar, de não viver. Até mesmo no Getsêmani, ele sentiu o cuidado do Pai, quando os anjos foram lá e o socorreram. Até neste momento difícil, no ministério de Jesus, até no ministério de Jesus, ele percebeu o cuidado e o livramento do Pai. Esse amor estava permeando Jesus em todo o tempo, durante toda a eternidade, e naquele momento, ele deixou de viver esse amor. O que ele estava sentindo na cruz, era na verdade,
os zilhões de infernos que veio comprimido sobre a sua vida. O inferno que seria nosso, ele experimentou o inferno, porque o inferno é a separação total do amor de Deus. Jesus viveu os infernos, os nossos infernos, para que nós não vivêssemos os infernos. Ele assumiu isso por uma decisão voluntária. E o que moveu Jesus foi algo também tão profundo quanto o amor que ele sentia pelo Pai. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, ainda no versículo 45, do capítulo 27 de Mateus, quando ele diz assim: e houve trevas sobre toda a terra, no meio-dia, às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: meu Deus, meu Deus. A gente não chama aquilo que é nosso se a gente não tem intimidade. Se eu chamo o meu filho de meu filho, é porque eu tenho intimidade com ele. Se eu chamo a Júnia de minha esposa, é porque eu tenho intimidade com ela. Se eu falo para vocês que vocês são meus amigos, é porque eu tenho intimidade com vocês. Jesus, quando disse meu Deus, é porque ele tinha intimidade com Deus. Mas não apenas isso. O meu Deus, resgata um momento de aliança no Antigo Testamento. Por quê? Naquela época a aliança era feita como, gente? Era feita a partir de um compromisso da pessoa com Deus. Tu serás o meu Deus e nós seremos o teu povo. Então, a relação que Deus tinha com a sua comunidade era uma relação como: eu sou o seu Deus, enquanto você estiver firmado na minha relação de obediência. Enquanto vocês forem obedientes, eu serei o seu Deus. Jesus viveu a experiência da obediência perfeita. Porque na antiga aliança como é que era? Eu serei o seu Deus se você for obediente a mim. Eu me farei presente na sua vida e na sua história, te protegendo e te amando, se vocês responderem obedientemente a mim. Com Jesus, ele firma, ele sustenta isso até a morte, porque ele foi obediente a Deus até a morte, mesmo Deus o abandonando. Então olha só como era a relação no Antigo Testamento, e esta relação de Jesus com Deus. Mesmo sentindo o abandono de Deus, Jesus foi fiel ao seu Deus, porque o que sustentava essa relação era o amor que ele sentia pelo Pai. O amor que Jesus sentia pelo Pai era incapaz de romper essa obediência a Ele. Que por mais que ele tivesse abandonado Jesus, ele se manteve firme, obediente a Deus, obediente até a morte. Então ele morreu a morte que nós deveríamos morrer, e viveu a vida
que nós deveríamos viver. Esse foi o Jesus que foi movido por algo tão semelhante quanto o amor que ele tinha pelo Pai. E aí talvez venha a pergunta, né? Por que o amor se apresentou desta maneira? Por que o amor se manifestou desta maneira? Será que Jesus se mostrou desta maneira para glorificar o Pai neste mundo? Não necessariamente, porque a glória que ele vivia com o Pai, ele já experimentava isso na glória, na casa do Pai. Mas o que moveu Jesus a fazer isso, a romper esse amor, a criar uma cisão temporária neste amor, a viver essa angústia da separação do amor vivido por Ele, experimentado por Ele durante a eternidade, foi o amor que Ele sentia por todos nós. John Stott, no livro A Cruz de Cristo, ele coloca alguns pontos lá, que fala sobre quem matou Jesus. Quem matou Jesus foi Pôncio Pilatos? Quem matou Jesus foram os sacerdotes, os religiosos? Quem matou Jesus foi o povo? E ele vai concluir que nenhum desses matou Jesus. Quem matou Jesus fomos nós, os nossos pecados, a separação que nós tínhamos com Ele. E foi preciso Ele viver a separação do amor, para que hoje pudéssemos viver o amor de Deus com Ele e uns com os outros. O amor que Deus não liberou para Jesus para cuidar dele nessa angústia, isso se estendeu, esse amor através de Jesus para todos nós. Então jamais duvide deste amor de Deus. Deus ama a mim porque eu faço isso, Deus ama a mim porque eu faço aquilo, Deus ama a mim porque eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, eu sou um bom cristão, eu sou um discípulo de Jesus. Deus não ama você por conta disso, Deus ama você por conta de Jesus. Tudo o que Jesus realizou naquela cruz, quando Deus olha para nós, Ele olha os mesmos atos de Jesus naquela cruz. Então, os mesmos atos de Jesus naquela cruz foram atos também nossos. Então, o Pai olha para nós como se estivesse também olhando para Jesus. Você entende essa profundidade? Quando Deus olha para você, você diz assim: caramba, Deus está olhando para mim, como se estivesse olhando para o seu próprio filho. Deus me ama, como Ele igualmente ama o seu próprio filho. Então não existe desamparo da nossa existência, não existe desamparo de Deus no nosso percurso neste mundo. Não existe abandono de Deus durante a nossa história. Não existe afastamento divino pelo fato de nós em algum momento deslizarmos. Não existe instabilidade no amor de Deus pelo fato de sermos incorretos ou até mesmo impuros. Não existe nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não existe. Então eu queria que você saísse convicto daqui, que a morte de Jesus nos garante o amor eterno de Deus. Então desconstrua
isso que talvez a religião tenha colocado em você. Se liberte disso que talvez a religião tenha incutido na sua mente, tenha colocado no seu coração, que Jesus te ama porque você faz isso ou aquilo, que Deus deixa de te amar em algum momento da tua história. Não existe esta relação mais, porque o amor de Deus nos visita todos os dias da nossa vida, da nossa história, do nosso percurso e da nossa jornada. Eu queria que você curvasse sua cabeça. Deus nos trata como eu tivesse feito, nós tivéssemos feito tudo o que Jesus fez. E esta é a nossa garantia. Esta precisa ser a nossa certeza. Essa questão de colocar Deus em lugares em que Ele nunca se fez presente, a religião faz isso, e às vezes ela é muito cruel, cria muitas feridas, muitas dores. Talvez você carregue culpas aí de anos, ou talvez você não se sinta perdoado ou perdoada por Deus, porque de repente foi algo inaceitável, inconcebível, e a partir disso você vive essa vida de culpa, como se tivesse uma relação com Deus bem distante, bem separada. Mas saiba de uma coisa: o Deus que ama Jesus é o Deus que ama você. Todo sacrifício, todo pecado, toda culpa, Jesus levou e crucificou naquela cruz, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Amém.